Bom, gente, como tem muita gente nova chegando aqui no canal, eu decidi fazer um vídeo atualizado com a consciência que eu tenho hoje sobre como ativar um arquétipo na prática e sobre como escolher um arquétipo com o maior nível de segurança possível, né? Os arquétipos são energias muito sérias. Eu já atendi muitas pessoas que chegaram para mim com arquétipos que perderam o emprego, que perderam a casa que moravam, né? Porque a pessoa pediu para sair porque estava com Fênix, Roda da Fortuna, esses arquétipos que trazem mudanças agressivas, gafanhoto, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas energias que a gente traz para nossa vida. Se você coloca uma coruja no quarto, existe uma grande possibilidade de você ter um pouco de insônia. Então, esse vídeo é para te ajudar a fazer melhores escolhas na hora de trazer essas energias para sua vida, certo? Então vamos lá. Eu gosto muito de ver arquétipos. No começo eu vi arquétipos como ferramenta e muitas vezes eu já usei o exemplo do prego e do martelo aqui para vocês, né? Então, se você quer colocar um prego na parede com a mão sozinha, você não consegue. Aí você pega um martelo e fica muito mais fácil de você conseguir colocar esse prego na parede. Hoje em dia, depois de muitos anos vivendo alguns arquétipos, eu vejo arquétipos também como professores. Ferramentas que são professores e que nos ajudam a aprender, a desenvolver aquilo que a gente precisa para conseguir determinados objetivos na nossa vida, certo? Então hoje eu vou trabalhar com a linha que os arquétipos são professores. E o professor, ele tem o papel de quê? De nos ensinar, certo? Perfeito. O primeiro passo para a gente trazer uma energia para a nossa vida é a gente entender o que a gente quer manifestar e entender principalmente qual é a causa de por que a gente não consegue manifestar. Calma que eu vou dar exemplos, tá? Por muito tempo na minha vida, eu não conseguia manifestar dinheiro, por exemplo, na internet, porque eu tinha vergonha de vender. Eu tinha muita dificuldade de vender. Eu tinha muita dificuldade de falar de um produto. Eu tinha muita dificuldade de me colocar. Então, ao invés de eu escolher, por exemplo, um arquétipo para manifestar dinheiro de um lugar menos palpável, como a deusa da fortuna, esses arquétipos assim, trevo da sorte, assim, que não depende muito da minha habilidade, eu resolvi desenvolver a habilidade, né? Quando eu identifico, pera lá, eu não tenho tantos ganhos na internet porque eu tenho vergonha de vender, eu sinto que eu não tenho autoridade, eu sinto que eu não tenho posicionamento. Então, eu quero vender mais do que eu vendo. E essa era uma dor minha. Então, não saber vender era a causa para não conseguir fazer mais dinheiro. Então, ao invés de eu pensar só no dinheiro, eu pensei na habilidade que eu precisava desenvolver para fazer mais dinheiro. E foi quando eu trouxe a energia do tubarão para minha vida, para desenvolver e aprender com esse arquétipo a questão da autoridade, a questão do posicionamento, a questão de não ter medo de falar, de porque os seguidores não vão gostar se você falar de produto. E aí, ali foi um marco na minha vida, porque ali eu entendi que eu não queria falar com criança, porque a criança, ela quer tudo de graça. A criança, ela não precisa botar a mão no bolso. Eu tiro pelas minhas filhas, né? Ontem a gente saiu, mãe, me dá isso, mãe, me dá aquilo, mãe, me dá aquilo, e elas têm dinheiro. Por que você não usa o seu dinheiro? Não, porque eu quero que você me dê. E eu, como vivia muito o arquétipo da criança, eu era muito infantil e muito imatura ainda, mesmo depois dos 30 anos, eu não tinha resultado de adulto, eu percebi que eu também tinha um público infantil, porque ressoava com a minha energia. Então, quando eu comecei a experiência do arquétipo do tubarão, eu aprendi a me posicionar e eu percebi que aquela energia tirava de mim esse medo de vender e o medo de perder alguns seguidores. Mas eu precisava entender, ok, você vai perder seguidores que querem tudo de graça, tipo sanguessuga, né? Que querem, e nunca é bom bastante. Só que daí você vai abrir espaço para outras pessoas que estão dispostas a valorizar o teu trabalho, a te ver como autoridade, a querer aprender com você aquilo que você sabe. Então, você precisa passar por isso. Então, o tubarão, quando eu identifiquei esse ponto que me impedia de fazer dinheiro, ele me ajudou a desenvolver essa habilidade de vender. Beleza, identifiquei por que eu não faço mais dinheiro, qual é a raiz que me impede de fazer mais dinheiro naquele momento.
trabalhei essa questão. Então, eu encontrei um arquétipo que me ajudasse a desenvolver a habilidade de vender, certo? Vou dar um outro exemplo, porque às vezes a falta de dinheiro de uma pessoa é diferente da base da falta de dinheiro da outra, tá? Vamos imaginar que você não tem problemas de vender, que você vende super bem, só que você não consegue fazer dinheiro na internet, tá? É um caso diferente do meu. E você vende, você vai lá, você fala do seu produto, você cria o seu produto, você comunica o seu produto, e mesmo assim você não vende. Você não tem vergonha. Então, a tua falta de dinheiro não é um problema de venda. Talvez a tua falta de dinheiro seja desmerecimento. Você não acredita que merece, porque por algum motivo você se culpa por alguma coisa que você fez, e aí você tem que trabalhar o quê? Merecimento. Você tem que desenvolver a habilidade de acreditar que você merece receber o valor X por aquele produto que você criou, por aquele produto que você está fazendo. Então, tá vendo? As duas pessoas não conseguem fazer dinheiro na internet, mas uma porque não consegue vender, a outra consegue vender, mas não acredita que merece, tá? Então, tem que trabalhar a questão do merecimento, ou às vezes uma desvalorização, né, que a pessoa sinta, que ela acha que ela não tenha valor, então ela vai ter que trabalhar valorização. Então eu gosto muito de trazer os arquétipos de acordo com a base, né, o que precisa ser trabalhado. Esse ano eu atendi muitas mulheres com potencial incrível, incrível, assim, com conhecimento foda, que não conseguiam fazer dinheiro. Por quê? Porque estavam com o feminino doente, o feminino fechado. Porque a energia feminina é aquela que está aberta para receber. O feminino é aquele que recebe. Então, quando a pessoa está muito no masculino e ela faz, ela não consegue receber. Ela fica muito no mental, ela quer fazer tudo sozinha, eu dou conta de tudo, eu faço tudo, e eu digo isso porque eu já tive nesse lugar, já contei essa experiência para vocês, né? Chegava um hack, eu montava, né? Hoje em dia não, eu tô no supermercado, meu marido nem faz questão que eu pegue essa cola, que eu bote dentro do porta-mala, eu só seguro, ele não deixa que eu faço. E no começo eu tava sempre me metendo para fazer, para botar sacola, para já ajudar, e eles não, deixa que eu faço. Tá bom. Então chegou um momento da minha vida que eu era essa fortuna, por conta da minha questão com meu pai também. A ausência de pai faz as mulheres se tornarem essa fortuna para se proteger, para se defender. Mas a falta do feminino também é um fator que às vezes impede a pessoa de manifestar e receber dinheiro. Então, nesse caso, não adianta desenvolver habilidades de venda e não adianta trabalhar a desvalorização. O que precisa trabalhar nessa mulher é o quê? Desacelerar. Então, ao invés de usar tubarão, ou ao invés de trabalhar Lilith para trabalhar merecimento, valorização, a gente vai para um lado, por exemplo, de Afrodite, para trazer um pouco de leveza, prazer, libido, fazer essa mulher desacelerar e ela confiar, ela ficar nesse feminino saudável para que ela venha abrir esse espaço para receber. Claro, tem outros arquétipos ali que a gente pode combinar, né? De repente, essa mulher, nessa questão da desvalorização, ela não consegue fazer dinheiro porque ela dá muito e recebe pouco. E nesse caso, o que a gente precisa trabalhar para ter dinheiro? Trocas equilibradas. Nesse caso, o que a gente pode fazer? Trazer o arquétipo do lobo. O lobo, ele sempre vai se associar a pessoas e parcerias que sejam leais a ele, que querem ver ele crescer. Cleópatra também é um ótimo arquétipo para trazer aliados que vão ajudar essa pessoa a conquistar aquilo que desejam. Então, um caminho que eu sigo na consultoria de arquétipos é esse. Por isso que eu faço tantas perguntas no momento da consultoria, porque você não vai vir o dinheiro assim, vai vir o dinheiro do nada. Não. O que você precisa desenvolver para fazer mais dinheiro? Então, no meu caso, teve a questão da venda. Teve outras questões também. Essa coisa de fazer quando eu queria. Horas eu fazia muito, horas eu não fazia. Aí, às vezes, a falta de foco. Eu quero isso aqui. Aí começo isso aqui, não dá nem tempo de colher, paro. Aí já começo a plantar outra coisa. Não planto o suficiente, paro. Começa outra coisa. E aí a pessoa nunca tem resultado em nada, porque tudo que ela começa, ela para. Que era muito eu nessa coisa de fênix, sobe e desce, sobe e desce. Então, o imperador me ajudou a entender sobre tempo, sobre semeadura consciente, sobre andar na direção do que eu quero ver colher na minha vida. E a partir dessa transformação, dessa habilidade, de desenvolver essa habilidade de construir, eu automaticamente consegui fazer mais dinheiro, certo? Então, toda vez que eu penso em arquétipos, eu penso nos arquétipos como professores.
O que eu preciso desenvolver? O que eu quero desenvolver na minha vida, naquele momento, para ter aquilo que eu preciso ter, né? De repente, por exemplo, eu também atendi esse ano muitas pessoas que ganhavam muito bem, tipo 30, 40, 50 mil por mês com facilidade, mas elas chegavam no final do mês com R$ 100, às vezes tendo que pedir dinheiro emprestado para alguém. E aí você olha assim, nossa, o dinheiro ele entra. Então essa pessoa está sem dinheiro, não é porque ela não sabe fazer dinheiro. Tem gente que está sem dinheiro, mas sabe fazer dinheiro pra caramba. O dinheiro entra muito. Só que o que acontece? Essa pessoa joga o dinheiro pelo ralo, joga o dinheiro fora. Então a dificuldade dela não é de fazer dinheiro. Não adianta eu entregar para ela um arquétipo de estratégia, um arquétipo de venda, um arquétipo de posicionamento. Eu vou entregar para essa pessoa um arquétipo que vai ensiná-la a administrar o dinheiro dela, para que ela tenha consciência do dinheiro e valor do dinheiro. Então, é mais interessante essa pessoa ativar um tio Patinhas, que vai ajudar ela a transformar o olhar dela para o dinheiro, porque o arquétipo, gente, ele vai desenvolver uma habilidade na gente. Ele não vai trazer como mágica, assim, ai meu Deus, o arquétipo vai agora, você vai resolver, vai vir dinheiro, vai ficar guardado. Não, eu gosto muito de trabalhar com os arquétipos desse lugar aterrado, aonde eu entendo por que alguma coisa não está acontecendo na minha vida e qual é a habilidade que eu tenho que desenvolver. Então vamos trazer isso também para o âmbito de relacionamento. Eu estou dando vários exemplos práticos para você entender a raiz de uma coisa nem sempre é a mesma para todo mundo. E às vezes você vai trabalhar cada questão em uma parte diferente da tua vida, entende? A autoridade, o posicionamento, depois a questão da desvalorização, do merecimento, são vários pontos que precisam ser trabalhados. Vou dar um exemplo de relacionamento. Quando eu entendo que muitas vezes eu recebo menos, né? A pessoa chega para mim com uma queixa. Nossa, Dani, eu sinto que dentro do meu casamento, da minha casa, eu sempre dou muito, eu faço tudo e a outra parte não faz nada. Meu marido não faz nada, meus filhos não fazem nada, todo mundo se encosta em mim. Quando eu olho para uma pessoa assim, o que eu identifico ali? Eu vou continuar, mas a raiz dessa troca desequilibrada dela pode ser um arquétipo da mãe. Porque a mãe, ela sempre dá um jeito para tudo. A mãe, ela faz, ela resolve. A mãe passa a mão na cabeça. Tem muitas mães que não deixam os filhos crescer e aí ela vai tomando a frente, né? Fazendo tudo pro filho. E a mulher, nesse lugar da mãe, muitas vezes ela vira mãe do marido. Então eu já falei para vocês que eu tenho essa tendência mãe de ir tomando frente também, não só mãe como pai. Quando eu identifico isso dentro de uma pessoa que se sente sobrecarregada e recebendo menos, eu olho para essa pessoa e digo, vamos trabalhar o feminino, que é desacelerar. E desacelerar é confiar que as coisas acontecem sem você estar tomando frente de tudo. E que as pessoas que estão ali, elas também têm espaço para fazer, porque você simplesmente deu um passo para trás. Então, eu vou dizer para essa mulher, passa longe do arquétipo da coruja, porque a coruja, a mãe coruja, ela tem essa energia muito forte da mãe. Então, não é legal botar uma coruja para essa mãe ficar mais mãe ainda, né? Então, vamos desapegar de coruja, vamos passar bem longe aí de coruja, vamos dar um tempinho de leoa, que leoa também tem essa coisa da caça, da mãe, de fazer acontecer, cuidar dos filhos, nanã. Vamos, né? E vamos ativar aí um arquétipo que vai trabalhar mais a tua individualidade, a tua independência. Vamos para a aranha, que constrói uma casa sozinha. Vamos para o lobo, que tem essas trocas em equilíbrio de dar e receber. Vamos para uma Cleópatra, que consegue se colocar em primeiro lugar. A mãe nunca consegue se colocar em primeiro lugar, porque primeiro é o filho, o que o filho precisa, as necessidades do filho. Então, para vocês escolherem um arquétipo, nunca foquem no objetivo final. Antes, né, ok, foquem primeiro, ok, quero isso aqui. Mas o que em mim impede que isso aqui aconteça? Será que está me faltando estratégia? Será que eu não estou muito estratégica no meu negócio? Eu não consigo criar um plano? Será que eu não tenho estrutura, base? Será que me falta organização e por isso que eu fico procrastinando? Esses dias eu atendi uma moça muito fofa, muito querida, por sinal, e ela tinha dificuldade de agir, né, de focar. Ela veio com uma coisa de procrastinação e de não conseguir fazer e tal. Como que a gente faz quando a gente não sabe o que fazer? Eu falei para ela, a base de você não agir é falta de clareza, porque quando a nossa mente não tem claro o que tem que ser feito, ela não consegue agir, ela não consegue andar numa direção e continuar.
né? Por quê? Porque eu não sei direito, a mente não age muito no não sei. Então, quando eu acordo, tipo, hoje eu acordei, são 6:30 da manhã agora, 7 horas, eu acordei e desde ontem eu já me planejei. Eu vou gravar pro Arquétipo na Prática, eu vou gravar pro planejamento Sua Vida Rica, eu vou gravar conteúdo hoje. Eu já sei, eu tenho claro. Agora, quando você não tem clareza, você acorda e o dia passa e você não faz nada. Então, às vezes, a raiz da procrastinação é a falta de clareza. Às vezes pode ser o quê? A falta de organização, porque uma cabeça bagunçada também tem dificuldade de agir. Então, assim, entender o que você quer manifestar é importante, mas mais importante do que pensar no dinheiro por dinheiro é trazer essa responsabilidade para se entender. Ok, por que eu não consigo fazer dinheiro? Porque parece assim, sair da vítima, né? Ai, dinheiro não vem para mim, não sei por que o dinheiro não vem para mim, não. Pera lá, o que eu preciso desenvolver para fazer mais dinheiro? Aí, a partir desse, o que eu preciso desenvolver para fazer mais dinheiro? O que eu preciso desenvolver para me tornar mais atraente dentro do meu casamento e sair da mãe ou sair do arquétipo do herói, que é um arquétipo que eu vivia também, né? O herói, ele quer salvar todo mundo e ele não importa de receber pouco. O herói sempre vai receber menos. O herói, ele nunca está aberto para receber ajuda, porque é ele que salva as pessoas. Então, como é que ele vai receber? Entende? Então, às vezes, você está nesse arquétipo e é isso que te impede de ter uma relação equilibrada no casamento ou até mesmo com seus clientes. Quando eu vivia no arquétipo do herói, eu atraía clientes. As minhas clientes, gente, eu só faltava mastigar e entregar na boca delas. Eu fazia a minha parte e tudo que estava no meu alcance de fazer na parte da pessoa, às vezes eu pegava o login da pessoa, a senha, e fazia tudo o que era para a pessoa fazer, porque eu queria ver a pessoa dar certo, eu queria salvar a pessoa, né? Isso não é saudável. Então, assim, eu faço a minha parte, é 50%, você vai ter que fazer a sua. E é assim que funciona. Só que quando a pessoa tá no arquétipo do herói, ela quer salvar todo mundo, ela quer resolver os problemas de todo mundo e ela vai se ferrando, ela vai se atolando. Porque o herói, ele sempre chega no final da jornada todo estrupilhado, todo machucado, todo lascado, e o outro super bem, todo mundo tá salvo, todo mundo tá em segurança. É um arquétipo bom, mas tem os seus desafios. Sabendo que era essa pessoa que queria mastigar tudo para as minhas alunas, que queria, meu Deus, configurar o canal, fazer tudo, eu vou ativar a Mulher Maravilha? Eu não vou, eu vou passar longe desse arquétipo. Tanto que hoje eu nunca usei Mulher Maravilha, porque eu não posso. Eu não posso. Eu tenho essa essência fazedora, sabe, de querer. Então, eu vou evitar, certo? Então, eu vou usar arquétipos onde eu vou pensar mais em mim, onde eu vou me priorizar. Professores que vão me ensinar a me colocar em primeiro lugar, certo? Então, entendi qual é a raiz, qual é a habilidade do momento que eu preciso desenvolver. Agora você vai selecionar quais são os arquétipos que têm essas características. Então, quando eu comecei a trabalhar o feminino, eu contei para vocês. Primeiro, eu ativei a Afrodite para liberar espaço, para me conectar com a libido, com aquilo que era prazeroso para mim, porque eu não sabia o que era prazeroso para mim além de trabalhar. Eu só gostava de trabalhar. Depois eu fui ali, né, para a experiência com a sereia, de buscar um pouco mais essa vaidade. Passei por Lilith, então fiz um processo para me conectar, reconectar, alinhar minha energia feminina, sair do herói que faz, dar esse passo para trás e abrir o receber, para que eu pudesse equilibrar as trocas na minha vida. A mesma coisa com o dinheiro. O imperador foi o arquétipo fundamental para me ensinar a estrutura, para me amadurecer, porque eu achava que o dinheiro ia vir de uma forma ilusória, que eu ia botar uma ferramenta, ia botar um orgonite, ia fazer uma ressonância, minha vida ia mudar para sempre com uma ferramenta só e tudo ia se transformar. E aí eu buscava a ferramenta, fazia, e eu não tinha mudança significativa e dizer, caramba, né, cara, não adianta fazer ressonância e gastar tudo que ganha, não adianta fazer ressonância harmônica e não procurar formas de fazer dinheiro e só ficar pensando em como o dinheiro vai sair, em gastar. Não adianta fazer ferramenta e não mudar teu comportamento, querida. Vamos amadurecer, vamos fazer escolhas diferentes, senão tu vai ter uma colheita igual como você sempre teve. Então o imperador me ajudou a amadurecer e entender, querida, você colhe o que você planta. Se você não está plantando, vai colher por quê? Não vai colher. E aí, esse choque de realidade que eu precisava. E eu só trouxe o imperador porque eu reconheci a criança que habitava em mim, a criança que quando tinha um perrengue ligava para minha avó, ai vó, não consegui pagar a luz. Para, minha filha, vai limpar uma casa que uma diária que você fizer, você paga a sua luz. Enquanto a gente não se responsabiliza pelas coisas que a gente faz, e a gente fica procurando alguém para resolver os nossos problemas, a gente não amadurece. Então, o imperador, ele me ajudou a amadurecer. Então, o que você precisa
para ter mais disso que você quer ter, né? De repente, você precisa, eu já falei, né? Quando eu comecei a trabalhar o feminino, eu me senti invisível, né? Eu comecei a sentir falta de alguém para ir no cinema, para sair para jantar, para beijar na boca, né? Que beijar na boca é gostoso, alguém que te abrace, que te pegue, né? A mulher gosta de homem, assim. E aí, eu não tinha isso na minha vida, né? Eu já tava meses sem ninguém. Só que eu era invisível. Por quê? Porque eu tinha muita energia masculina. Então eu precisava o quê? Trabalhar feminino. Se eu não tenho um relacionamento, talvez eu precise resolver aqui a questão com o feminino. E aí eu fui trabalhando o feminino, e aí eu fui abrindo o receber, e aí eu fui abrindo o meu campo para conhecer pessoas e me relacionar com pessoas, entende? Mas a minha dor era, eu queria alguém para sair de vez em quando, para encontrar e tal, uma vida mais leve, porque eu era uma pessoa extremamente pesada, general, dura, autoritária. Então tá, preciso trabalhar o feminino. Entendi que o meu feminino aqui tá com problema. Vou resolver feminino. E aí eu trago energias que me ajudam a resolver essa questão do feminino, tá? Então, entendam qual é a base, qual é a responsabilidade de vocês, qual é a habilidade que, se você desenvolver, ela vai te ajudar a ter mais disso que você quer. Tem gente que me pergunta assim, Dani, depois que você tira o arquétipo, você perde isso que você conquistou com o arquétipo? Se você olhar para um arquétipo como professor e aprender o que esse arquétipo tem para te ensinar, e não delegar que o arquétipo faça tudo para você sem entender qual é o seu papel e o aprendizado do momento, você vai conseguir viver essa estrutura. Então, eu hoje não estou mais com o imperador, eu achei que era algo que nunca fosse acontecer, e agora eu posso trabalhar um pouco mais de leveza, sair dessa estrutura rígida que o imperador, né, madura, assim, forte, mas eu não perco essa questão de construção, de alimentar os meus canais, de estar constante nos meus projetos, de criar conteúdo para os meus alunos. Eu continuo fazendo isso, e porque eu entendi, eu aprendi como se constrói um império, e eu só preciso continuar. Então, por isso que hoje eu gosto muito dessa questão do imperador. O feminino já é mais difícil para mim. Vira e mexe, eu volto para esse lugar do fazer, do masculino, da cabeça, das ideias. Melhorei muito? Melhorei muito. Mas eu ainda tenho muito para melhorar. Inclusive, é uma área que eu ainda estou trabalhando na minha vida nesse momento, né? Então, identifique quais são os arquétipos. Faça um levantamento de pelo menos 3 arquétipos que podem te ajudar nessa habilidade que você precisa desenvolver. Selecionou 3 arquétipos que vão te ajudar, de repente, as trocas em desequilíbrio, a questão do foco, ou a questão da independência, da individualidade, né? Essa pessoa que se dá muito, olha também para o lado sombra. Ai, Dani, como assim? Vamos imaginar, deixa eu pegar arquétipos que eu, lado sombra, enfim. Vou abrir esse parênteses, inclusive, para falar do lado sombra, que tem muita gente que diz assim, ai, Dani, eu quero ativar só o lado luz do arquétipo. Eu não quero o lado sombra do arquétipo. Eu quero só a luz. Gente, o que faz o lobo é o lado selvagem dele. Se o lobo não tivesse o lado selvagem dele, ele seria um cachorro, não seria um lobo. Você só vai ser uma pessoa inteira, você só vai ser uma mulher inteira, você só vai ser um homem inteiro quando você assumir quem você é, luz e sombra. E a sua sombra não é para você fingir que ela não existe e nem para você anular e botar ela embaixo do tapete. A tua sombra é uma potência. Quando você entende quem você é, isso é autoconhecimento, na sua luz e na sua sombra, e você entende que na sua maletinha de ferramentas você tem certas habilidades, você entende a importância da sombra na sua vida, né? Então, eu já contei essa história aqui para vocês. Quando eu entrei no autoconhecimento, eu quase virei um monge da montanha, porque eu era uma pessoa grossa, eu era uma pessoa estúpida, às vezes eu não sabia canalizar essa estupidez e essa grosseria, porque no fundo ninguém quer ser e assumir que é grosso, que é grosso, que é estúpido e tudo mais, e às vezes eu era estúpida e grossa com quem não precisava, né? Então eu já tive essa polaridade. Quando eu fui para o autoconhecimento, eu fui para outra polaridade. Não, agora eu não sou grossa. Agora eu aceito tudo, se me mandar a merda, tudo bem, nananã, e a namastê, gratidão, não vou brigar, não vou criar conflito, não vou criar caso, não vou me posicionar, não vou nada. Nada mudava muito na minha vida. E aí quando eu fui para o caminho do meio, que é nem ser grossa com todo mundo e nem ser namastê com todo mundo, eu entendi assim, Daniela,
Você é extremamente simpática, extremamente legal, extremamente querida. Você sabe ser essa pessoa, compreensiva. Às vezes você tem empatia, mas você, minha filha, tem uma capacidade de se defender muito grande. Você sabe colocar limite, você sabe dizer não e você sabe ser grossa. E tem pessoas que precisam da tua grosseria. Tem pessoas que precisam do teu limite. Exatamente o lobo, exatamente o leão. Se o leão não tivesse o lado agressivo dele, como que ele ia sobreviver na selva? É a agressividade do leão que faz o leão ser quem ele é. É a agressividade da leoa que faz a leoa ser quem ela é. É a agressividade do lobo que faz o lobo ser quem ele é. Então a sombra, ela não é para ser colocada de lado. A sombra é uma potência que existe na nossa caixinha de ferramenta para a gente usar quando for necessário. Porque tem pessoas que são invasivas, tem pessoas que são abusivas e elas precisam do nosso limite, né? A gente precisa se defender. Então, só que você vai avaliar se a sombra desse arquétipo que você está trazendo para sua vida, ela você tem ela muito forte, porque daí ela vai potencializar. Então, por exemplo, uma pessoa que é meia leviana, que passa a perna nas pessoas, que tira vantagem, eu nunca vou recomendar uma raposa para essa pessoa. Porque a raposa na sombra, ela tem essa coisa de bancar espertinha. Dani, mas então quando que a sombra da raposa pode ser útil? Para alguém que vive no arquétipo da criança, na inocência, que não desconfia de nada, que não vê maldade em nada, que vê um mundinho cor-de-rosa, que todo mundo é lindo. A pessoa que foge da realidade e que quer florear, botar purpurina em tudo, ela precisa dessa maldade que a raposa tem para sair, para aterrar um pouquinho, entende? Então tem sombras que vão ser uma potência e é por isso que a gente tem que escolher baseado na luz e na sombra. Então se tem uma pessoa que eu atendo e ela já é pavio curto, ela já é extremamente agressiva, ela já é, eu vou usar um felino? Não vou. Eu vou preferir a agressividade do lobo, porque o lobo trabalha em grupo, o lobo é um arquétipo de harmonia, e a agressividade do lobo, ela é muito mais leve do que a agressividade, por exemplo, de um felino, de um leão, de um tigre. A onça até ok, porque ela pensa muito, mas eu ainda prefiro o lobo, porque essa pessoa, ela precisa trabalhar, aprender a trabalhar em grupo, aprender a trabalhar em bando, tá? Então, dependendo da sombra que esse arquétipo tiver, se você já tiver essa característica de sombra dentro de você, evita esse arquétipo e foca no arquétipo que tenha uma sombra que às vezes ela vai te ajudar, né? Então, como Cleópatra. Cleópatra, as pessoas veem como sombra essa questão dela ser muito individualista. Ah, porque ela só pensa nela e tal. Mas pega uma mãe que pega, que faz, bota o prato da comida pro marido, que faz a comida pro marido toda hora, e aquela coisa da roupinha, ai, não sei o quê, ai, se ele não tiver comida, ai, que é quase um filho. Essa mulher, a sombra de Cleópatra vai ser maravilhosa para ela resgatar essa individualidade, sabe? De estar sempre a serviço. Então, quando a gente entende esses arquétipos, e por isso que eu digo, não dá pra gente escolher arquétipos assim do nada, escolher qualquer coisa para botar na tela e viver uma experiência de um dia, 2 dias, como eu atendo, tem gente que troca de arquétipo como troca de roupa, porque você leva tempo para desenvolver uma habilidade, você não desenvolve uma habilidade da noite pro dia. E aí, quando para um pouco o resultado, porque chega uma hora, ele vai estacionar essa energia, você vai entrar numa próxima fase de entender o que eu preciso expandir aqui ainda para desenvolver essa habilidade. E quando você desenvolver essa habilidade, você vai perceber que você conseguiu aquilo que você queria manifestar. Então, quando eu desenvolvi a habilidade de aprender a vender, eu manifestei dinheiro, né? Quando eu desenvolvi a habilidade da maturidade, de olhar para um negócio, para a vida como algo que a gente constrói, eu comecei a ter uma colheita mais constante e abundante. Então, foque nas habilidades, quando vocês estiverem vivendo as experiências com os arquétipos, foquem nas habilidades que vocês precisam desenvolver e essa energia que está ali disponível para te ajudar, né? E aí questiona. Eu gosto muito, né? Como que o imperador agiria diante desse problema, né? Como que a sereia agiria hoje? Ela acordaria e ficaria de pijama o dia inteiro, uma sereia que está sempre penteando o cabelo super vaidosa? Como que a sereia agiria hoje? Se você quer trabalhar o feminino, né? Ela com certeza botaria uma roupa, passaria um blush, faria uma limpeza de pele, né? Então, se questionar como que essa energia agiria diante dessa situação. Será que Cleópatra abriria mão de um sonho por causa de um relacionamento amoroso? Não. Por que eu vou agir? Então, vou aprender com ela. O que ela faria diante dessa situação?
Então, colocar isso, fazer esses questionamentos para essas energias, é uma forma de você agir de acordo com aquela energia do arquétipo, né? E aí, depois que você decide quais são as energias que você vai trazer, que você vai combinar, e você pode combinar mais de um arquétipo para trabalhar determinada habilidade, ou vários arquétipos para trabalhar algumas habilidades, 2, 3 habilidades, você vai fazer uma montagem com a imagem que você mais se conectar na tela do seu celular e você vai colocar aquela imagem. Eu não faço afirmação nenhuma, eu não paro na frente e fico olhando as imagens, eu simplesmente solto para não criar ansiedade e eu só observo o que vai mudando em mim quando eu trago essa energia, o que eu vou sentindo. Como agora, né? Eu tô trabalhando também essa questão do feminino, eu sinto que eu tô mais vaidosa, senti essa vontade de botar essas tranças. Ontem saí para comprar calcinha, fui fazer limpeza de pele, fui fazer drenagem linfática essa semana, coisas que eu não tenho hábito de fazer, né? Quando a moça perguntou, qual foi a última vez que você fez limpeza de pele? Eu disse, tem muitos anos. Por quê? Porque o herói, ele não quer cuidar de si, ele quer cuidar dos outros. A mãe não quer cuidar de si, ela quer cuidar dos outros, entende? Então, à medida que eu vou trabalhando esse feminino e trabalhando essa individualidade, esse autocuidado, eu vou sentindo desejos e coisas vão surgindo no meu campo e eu fico observando tudo que está pipocando na minha realidade e eu vou interagindo com isso que vai me aparecendo e vou me colocando. Quando eu comecei a trabalhar posicionamento, eu comecei a perceber que a realidade começou a me trazer situações extremamente desafiadoras para que eu usasse a minha sombra e dissesse, não, eu não aceito isso aqui não, né? Você precisa respeitar o meu tempo. Não, não. Então, porque eu fui para esse lado muito docinho de ser. Então a vida queria me mostrar como trabalhar essa questão um pouco mais agressiva, um pouco mais firme, porque quando você aceita que você é inteiro, você não fica colocando a tua sombra com quem não precisa, né? Você usa ela do jeito certo, com as pessoas certas, certo? Porque o lobo, até vocês podem ver nesse safari, quando as pessoas vão, o leão não fica atacando as pessoas que estão ali no safari, nem, né? Eles vão usar a sombra quando for necessário. Dito isso, que eu não sei porque que eu entrei na sombra, né? Deve ser o TDAH. Quando vocês colocam a imagem na tela, começa a observar o que vem. E aí também, essa questão da sombra, essa questão da luz, e convive com essa imagem, tá? Eu sugiro que vocês escolham imagens que vocês se conectam e gostam dessas imagens. Eu passo muito tempo escolhendo uma imagem que eu gosto de arquétipos. Observar se esse arquétipo não está preso na perna, quando se trata, por exemplo, de um falcão, que às vezes ele está preso, um cavalo, não tem o cabresto, né? Já tem vários vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso, né? Um cavalo livre. O lobo, se tá com uma loba, ou se tá em bando, ou um lobo sozinho. Então são coisas que você tem que observar. Se não tem montanha de fundo, porque montanha é sacrifício. A questão do céu, se não tem nuvem, nuvem é confusão. Então observar a questão dos detalhes também, que fazem parte daquele arquétipo. Quando é animal, eu gosto muito de focar só no rosto do bicho, porque às vezes é um animal que está no meio da árvore, e a árvore tem um crescimento um pouco mais lento. Se você está começando um negócio agora, não vai ser muito legal trazer esse arquétipo para sua vida. Então, assim, são pontos que você tem que observar. É uma análise, pesquise sobre esse arquétipo. Tem muita gente boa falando de arquétipos aqui no YouTube, muita gente falando sobre luz, sobre sombra desses arquétipos. Vale a pena ir para o Google, levanta o máximo de informações possíveis, porque a partir do momento que você já começa a pesquisar sobre os arquétipos, você já está interagindo com as energias, né? Com essas energias. E você já vai estar sendo influenciado. E você vai perceber que você vai mudando. Eu tô com o microfone aqui, que ele não gruda mais. E você vai perceber que o seu jeito de pensar vai mudar, a sua postura vai mudar. E claramente você vai ver, nossa, isso aqui não é natural meu, assim. Eu tô desenvolvendo e pensando de um jeito diferente, agindo de um jeito diferente. E isso vai influenciando na mudança do teu comportamento. E quando você muda o seu comportamento, é que você muda a sua vida. Sem mudança de comportamento, sem mudança de plantação, sem mudança de semeadura, não tem mudança de colheita, certo? Então é isso, convivam com a imagem, fiquem com a imagem o tempo que vocês precisarem para desenvolver essa habilidade que vocês precisam desenvolver, que esse arquétipo pode ajudar. Observem o que aparece no campo de vocês, vão se abrindo para viver essas coisas que aparecem, que vocês vão ver um novo resultado se manifestar aí na realidade de vocês, certo? Bom, eu desejo de verdade que esse vídeo tenha contribuído de alguma forma.
Se você não conseguiu entender através desse vídeo, tem outros vídeos aqui no canal onde eu falo como eu ativo um arquétipo na prática e como você pode ativar um arquétipo na prática. Você pode sim ouvir bioquineses, tem formas de você ativar. Você pode falar, eu ativo essa energia na minha vida agora, né, com o poder da sua palavra. Mas eu, minha gente, Daniela, só coloco as imagens na tela do meu celular e esqueço que elas estão ali, porque o celular é o que está mais próximo de mim. Eu convivo muito com aquilo e eu deixo aquilo na minha vida e observo o que vai acontecendo na minha realidade. Então eu olho muito mais para o que acontece na minha realidade, nos meus pensamentos, no que eu sinto, do que para a tela do meu celular. Essa é a verdade. Tá bom? Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Se fez sentido, clique em gostei, me ajuda muito. Se inscreve por aqui e a gente se vê então nos próximos vídeos.